em qualquer segmento de mercado, que é uma aversão a vender. É uma aversão a se enxergar como vendedor. E isso repele venda de forma inconsciente. Sim. É magnífico você encontrar pessoas que sejam melhores que você. Só que aí vem o ego. Eu não posso ser inferior, digamos assim, a alguém que trabalha comigo. Eu não posso ter menos brilhantismo do que a pessoa que trabalha comigo. Então, tudo se resume ao ser humano, né? As relações, a como que você vai lidar com aquilo que acontece. Então, por isso que eu digo que a sociedade de aluguel não é só técnica. Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar, podcast que traz líderes, empreendedores, para poder trazer um pouco da realidade do dia a dia do empreendedorismo e trazer insights valiosos para quem está nos assistindo. Hoje eu estou aqui com uma convidada excepcional. Estamos recebendo aqui Juliana Carvalho, ela que é estrategista e cofundadora da Storm, que é uma empresa que ajuda clínicas e consultórios a alavancar suas vendas, sem necessariamente depender de Instagram ou de indicação nesse processo. E Juliana vai estar aqui compartilhando com a gente vários insights bacanas desse universo, que é um universo diferente, mas que também tem crescido muito ultimamente, né? Essa visão de que clínica e consultórios são empresas e que dependem de venda para poder estar se alavancando, dependem de venda para poder estar crescendo. Ju, obrigado por ter aceitado esse convite, de estar conversando aqui com a gente, né? De ter disponibilizado esse tempinho e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E hoje, para quem está assistindo a gente, vai entender aqui um pouquinho. A Juliana vai abrir aqui a caixa preta dela para poder mostrar como é que uma clínica consegue aumentar seu faturamento sem necessariamente ter que triplicar o seu trabalho. Eu estou curioso para saber o que é que ela faz que ajuda tanto essas clínicas. Mas, Ju, antes de mais nada, se apresenta um pouquinho para a gente, conta quem é a Juliana para quem está nos assistindo. Perfeito. Bom dia, Igor. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Difundindo conteúdo de valor, porque a gente entende que a saúde realmente é um setor essencial, prioritário. Então, é importante que os donos de clínica e consultórios tenham essa visão de negócio, porque se a gente entende o nosso consultório, né, a nossa clínica como negócio, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas, a gente vai alavancar, a gente vai escalar. Então, um prazer estar aqui hoje, trocando um pouquinho com você e com o público. Massa. Bom, então, me apresentando, eu sou Juliana, sou advogada de formação, me formei há 10 anos. E desde que eu me formei, eu sabia que eu não queria estar em concurso público ou trabalhando para outras pessoas, né? Foi uma grande inovação na minha família, que eu brinco que eu sou a filha da estabilidade. Minha família é só de funcionário público, servidor público, então eu sou a única empreendedora da família. Então, eu já tinha essa inquietação de querer fazer algo diferente, de modular os processos da forma como eu acreditava. Então, eu me formei, abri meu consultório, meu escritório de advocacia consultório. Então, eu sou advogada de formação, fui convidada para coordenar um setor de contratos de um plano de saúde aqui em Salvador. E quando você é advogado e você é contratado para fazer contratos, você precisa entender sobre a matéria que você vai desenvolver ali. Sim. Então, eu comecei um processo de imersão no mercado da saúde. Então, eu representava o plano, né, em algumas audiências, em alguns congressos. Então, eu comecei realmente a um processo de conhecimento nessa área. E em 2019, eu comecei um MBA em Gestão e Sistemas de Saúde. Então, eu sou habilitada a fazer gestão de clínicas, consultórios e hospitais. E em 2020, em plena pandemia, eu entendi que existia ali um gap de mercado. Principalmente porque as pessoas não estavam saindo de casa, né? O máximo ali no mercado, comprar algum alimento e tal. Mas, objetivamente, as pessoas não estavam indo ao dentista, né? Então, acho que a última das prioridades realmente seria ali, né? Ir a um consultório odontológico. E eu me juntei com uma minha melhor amiga dentista. E a gente abriu uma clínica odontológica, a Sorri Mais. Então, eu uni ali, né, a parte teórica, o respaldo que eu já estava tendo com o plano de saúde, né, com o MBA. E resolvi empreender. Então, as pessoas falaram, meu Deus, uma advogada, dona de uma clínica. E, assim, esse é o tamanho da minha ousadia. Sim. Eu acho que a gente precisa sair das caixinhas, né? E fazer coisas diferentes. Então, a minha jornada, realmente, no empreendedorismo, com foco em clínicas, começou lá em 2020 com a minha própria clínica. Com sua própria clínica. Exato. Caramba. Tipo assim, você saiu totalmente da caixinha. Total. Uma advogada, tinha consultório, trabalhava olhando direito realmente para começar a empreender. E
posso estar errado, mas geralmente o advogado ele também tem um pouco desse do médico também, de não ser tão bom em gestão. Exato. Né? Como é que foi para você essa dualidade dentro de você? Perfeito. Não só não ser bons em gestão, como não se ver como empresário. Então, a gente tem uma limitação legal pela OAB. Então, a OAB, ela preconiza que você não pode ter nenhum intuito de mercantilização da profissão, nada de cunho comercial. Então, isso foi algo que modulou minha cabeça por muito tempo. Mas, estando, né, como coordenadora de contratos de um plano, eu entendi que eu precisava ter algumas habilidades que eu não tinha aprendido na faculdade, né? Sobretudo gestão. Então, eu trabalhava com gestão de pessoas, né? Gestoras de alto padrão, de alta performance, e as pessoas falavam de ferramentas que eu nunca tinha ouvido falar. Vamos fazer um planejamento estratégico, uma matriz SWOT, um 5W2H, e eu ficava, meu Deus, o que é isso? Quanto palavrão. Quanto palavrão. E eu fazia parte, né, desse seleto grupo de gestores e eu não entendia nada do que estava sendo falado. Então, na verdade, acho que a ponte que me trouxe realmente a esse universo da gestão foi uma necessidade que eu tive ali enquanto eu estava trabalhando numa operadora de saúde. E aí eu me inscrevi no MBA e todo esse conceito realmente veio à tona. A parte de vendas, na verdade, que também é outro amor que eu tenho, outra paixão, ela veio por conta da minha clínica, porque eu abri a clínica sendo gestora. Então, minha precificação impecável, todos os protocolos operacionais muito organizados. Mas e a venda? E aí, cadê o cliente para poder botar tudo em prática? Exato, para a gente dar realmente um atendimento de excelência. Então, a gestão veio por conta de uma necessidade de um trabalho, mas a venda veio uma necessidade de fazer o meu capital, o meu investimento realmente fazer sentido, né? Porque uma clínica odontológica, eu acredito que pela métrica assim, de mercado, é um dos empreendimentos mais caros. Sim. Qualquer consultório mínimo ali que você for abrir, você vai gastar no mínimo R$100 mil. Então, tem toda a parte de infraestrutura, elétrica, equipamento, tudo muito caro. Inflação em saúde é um absurdo, de fato. Então, eu falei, não, eu não estou investindo o que eu investi para ter esse retorno que é mínimo, né? Então, eu não estava perdendo dinheiro, mas também não estava ganhando. E aí, eu vi realmente a necessidade de me aprimorar naquilo que faltava, que era vendas. E foi disruptivo também, porque eu tinha uma clínica, né? Era advogada, então eu tinha as duas vertentes que não se veem como vendedor, né? Mas, assim, a necessidade realmente de fazer o meu negócio prosperar começou com essa inquietação. Comecei com alguns livros, depois comecei a fazer, né, alguns cursos mais específicos. Hoje eu tenho MBA na área de vendas também. Então, acho que a necessidade foi me colocando nesse local, no caminho certo. Exatamente. E tem um quê de loucura, poderia se dizer, porque você abriu uma clínica no meio da pandemia. É muita ousadia, né? Exato. Que é o momento de estar todo mundo fugindo de ter gastos. Exato. Fugindo, não sabe o que vai acontecer, se vai piorar, se vai todo mundo morrer. E você falou, não, eu vou abrir uma clínica aqui. Vou pegar minhas economias aqui. Exato. O que eu tenho para sobreviver, eu vou usar para poder abrir uma clínica. Exato. Como foi para você, para sua família, você tomar essa decisão no meio da pandemia? As pessoas não falavam diretamente, mas eu percebia que existia ali uma certa descrença em relação a esse projeto. E tudo bem, eu realmente não... Assim, óbvio, eu ouvi o que as pessoas tinham a dizer, mas eu tinha tudo muito bem calculado. Sim. Então, desde o início, apesar de ser um negócio completamente novo, até pela bagagem do MBA... eu me preparei muito bem, né? Então, a gente tinha ali um capital de giro para iniciar o negócio. A gente fez um investimento, mas nada assim totalmente glamouroso da forma como eu queria. A gente foi cauteloso dentro disso e aí eu percebi, né? O empreendedor, ele tá ali para resolver problemas. Problema maior do que a pandemia não existia, né? Então, a gente abriu, né? Inaugurou na Sorri Mais em 2021. Sorri Mais ela é franquia? Não. A ideia era era franquear. Então, a ideia, né, de abrir foi quando o mercado já estava retomando, né, algumas barreiras ali de quarentena já estavam sendo flexibilizadas, inclusive o atendimento odontológico de urgência, ele poderia continuar, né, existindo. Então, eu entendi que existia um gap ali, as pessoas iam buscar em alguma medida, assim que pudessem, o tratamento odontológico e efetivamente foi o que aconteceu. A gente teve ali um fluxo bacana de pacientes, mas para chegar ali no que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? A gente estava no 0 a 0 e não estava saindo desse 0 a 0. Então, as pessoas olhavam realmente com uma descrença, um descrédito, mas está tudo certo.
acho que a gente não pode modular as nossas ações pela expectativa das pessoas, né? E aí a gente seguiu na cara e na coragem mesmo. Muito bom. E como é que surgiu a ideia da Storm, que é seu empreendimento atual, né? Perfeito. A Storm, ela... Eu brinco, as pessoas dão risada, né? Que essa sociedade foi alvo de um stalker meu, em relação à minha sócia. Sim. Eu estava, nesse momento, precisando alavancar as vendas, entender mais sobre marketing e um amigo em comum, o Luquiari, Sim. ele postou um vídeo da Anabel, que é a minha sócia. E aí eu maratonei o perfil dela do Instagram. Anabel é a sócia da Storm. A sócia da Storm. Sim. E eu falei, meu Deus, que mulher fantástica, ela entende muito sobre marketing, sobre vendas. Eu acho que faria sentido eu fazer uma mentoria com ela. E nesse processo, paralelamente... Desculpa interromper, mas você ainda tinha clínica? Estava com a clínica. E paralelamente a isso, a gente tinha uma equipe de 10, 12 dentistas trabalhando. Eu já estava dando mentoria para esses profissionais da área da saúde. Então, os próprios profissionais da clínica começaram a me acessar. Ju, isso aqui é interessante, eu nunca vi ninguém fazendo. Nossa, você está fazendo um controle de evento adverso dentro de uma clínica odontológica para poder metrificar ali, de alguma forma, o atendimento, né, a qualidade da prestação de serviço. Isso aqui, enfim. Então, as pessoas começaram a me acionar e eu comecei a me desenvolver ali como mentora dos meus próprios profissionais. Sim. Comecei a cobrar ali, cobrar aqui e tal. E eu vi aqui, principalmente na pandemia, existia uma dor muito grande das pessoas em relação ao marketing. Então, dificilmente alguém acha que o problema é vendas. A pessoa acha que o problema é marketing. Então, o marketing digital, né, estava no seu auge, etc. Então, as pessoas chegavam até mim e falavam, olha, isso aqui é muito legal, mas e o marketing? Você também ensina marketing? E eu não tinha essa expertise, também não tinha nem a menor condição de aprender naquele momento. Então, quando eu encontrei a Anabel, foi no sentido de ela mentorar a minha clínica, mas também ser uma parceira de negócios nesse business que estava sendo criado de forma intuitiva, que era a mentoria para profissionais. E aí eu vi que ela tinha uma academia, tinha um estúdio fitness no Mundo Plaza, Vitesse, belíssimo, um case assim incrível de experiência do cliente. Eu estava precisando fazer. Essa Vitesse é uma que ficava lá embaixo, assim, lá de fora, né? Na praça de alimentação, sim, ali para fora. Perfeito, sim. Perfeito. Então, assim, um super imersivo, um lugar, assim, incrível. E aí, eu estava precisando fazer atividade física. Eu uni, né, o útil ao agradável. Então, eu me inscrevi, né, mandei uma mensagem para o comercial da Vitesse e, por acaso, nesse dia, ela estava no atendimento e ela me recepcionou. Eu falei, olha, Anabel, na verdade, eu estou vindo aqui não é para malhar. É porque eu te vi no Instagram, achei incrível a forma como você se comunica, toda essa passagem de conhecimento, de conteúdo. E eu preciso de você tanto para mentorar a minha empresa, quanto para a gente fazer um projeto juntas. Ela, vem aqui que a gente conversa. Aí eu fui. Me matriculei na academia, fiz algumas aulas, a gente conseguiu uma conciliação de agenda e ficamos das 17 até meia-noite, que foi o horário que tudo estava fechando, estruturando o que hoje é Storm. Caramba! Então, ela aconteceu de uma forma intuitiva, não tinha CNPJ no início, era um MVP mesmo, né? Então, a ideia era a gente criar um projeto piloto para entender qual seria a adesão das pessoas. Eu queria fazer uma coisa megalomaníaca. Sim, não, de proteção jurídica, vendas. Ela, Juliana, as pessoas querem o perfil do Instagram, a biografia, o destaque. O básico bem feito. O básico bem feito. Não vamos por essa vertente. E a gente foi construindo e lapidando a nossa metodologia. Já mudou muito desde que a gente realmente concebeu. São quantos anos? São 3 anos. 3 anos já. 3 anos, exato. E a nossa primeira cliente, inclusive, foi a minha sócia. Porque quando a gente decidiu, né, vender a operação da Sorri Mais, a minha sócia decidiu seguir na odontologia. Sim. Em uma outra proposta de consultório, né, um padrão mais a mais, uma coisa mais sofisticada. E ela nos contratou. Depois disso, no primeiro mês, a gente já tinha 10 mentorados. Caramba. Então, assim, foi um crescimento exponencial. E a gente se viu ali naquele meio de projetos, de pessoas aparecendo de forma intuitiva, o velho boca a boca, e a gente decidiu se estruturar. Então, olha, vamos constituir um CNPJ, vamos ter um contrato social. Deu certo, Deu certo, agora a gente vai seguir. E aí, dentro desse processo, eu falei, não faz mais sentido eu ter meu escritório de advocacia, não faz mais sentido eu ter a clínica, não faz mais sentido você ter a academia. A gente tem uma teoria, né, que o que a gente foca expande. Sim, então, se a gente envida os esforços para um projeto específico, é muito mais fácil ele prosperar. E a gente estava fazendo o que a gente amava. Ela já era mentora de negócios, ela é administradora de formação.
Então, a gente se juntou dentro desse processo e se desfez de todos os nossos negócios. A gente vendeu as nossas operações para focar na Storm, que a gente brinca que nós somos sócios de aluguel. Sim. Então, a proposta da sociedade de aluguel é justamente fornecer todo esse apoio técnico, esse capital intelectual, mas principalmente apoiar as decisões estratégicas dos nossos clientes, porque empreender é muito solitário. Então, a gente está vindo nesse crescimento exponencial no Brasil, né? Nessa coisa do empreendedorismo, várias empresas foram abertas. Então, a gente vem para somar, realmente, né? Para estar ali apoiando, dando apoio também moral, né, para os nossos clientes. Então, a Storm ela surgiu dessa forma, com esse projeto micro, e hoje a gente já tem, né, 3 anos, foram 300 empresas transformadas dentro desses 3 anos de operação. E nosso pilar base, vendas e gestão. O marketing, ele entra ali muito na venda, né, no posicionamento, na forma... Estruturar as vendas, né? Exatamente, mas... a menina dos olhos, gestão e vendas. Não, surreal. Você falando aí, né? Uhum. Você vê que tem vários princípios do empreendedorismo que estão na raiz e que as pessoas não observam. Que é tipo assim, velho, eu tenho... Primeira coisa, eu vou atrás da pessoa que eu acho que faz sentido para mim. Eu não fico esperando acontecer. Sim. Não, network é ativo. Ativo, eu queria intencional. Conversar contigo, tô aqui, bora. Né? E realmente cruzar ali. Tem uma historinha que fala de um cara que ele ficava todo dia, ele orava para Deus e pedia para ganhar na loteria. Todos os dias. Todo dia ele orava e pedia: Deus, me ajude a ganhar na loteria. Determinado dia, o céu se abriu, Deus foi e falou para ele: meu filho, eu vou te ajudar a ganhar na loteria. Agora faça a sua parte, compre o bilhete. O bilhete. Né? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma boa parceria. Porra, sou doido para conhecer tal pessoa. Pô, gosto muito do trabalho dela, mas ela não vai lá, não corre atrás, não fala com a pessoa e quer que caia do céu. Não, velho, tem que ter um network realmente ativo. Exato. de querer buscar, né? E o outro ponto é isso, né? Que você falou do foco. Né? Tipo, beleza, eu quero isso para minha vida, então agora eu vou focar. Acho que tem diversos... posicionamentos com relação a essa questão de empreendedorismo. Eu já sou um pouco diferente, né? Eu tenho várias empresas, vários segmentos, mas eu sempre tento aplicar naquilo que eu tô o meu melhor. O que é que eu posso agregar naquele? Até porque eu não tô 100% no operacional. Sim. Né? Mas, no caso de vocês, eu achei massa isso, que é tipo assim, velho, nós temos coisas que dão certo, mas a gente tem um projeto em comum e a gente vai se jogar de cabeça nisso aqui. E isso realmente potencializa. Exato. Acho que tem um livro chamado As 4 Teorias Toltecas, algo desse tipo. Não vou lembrar o título agora, que ele fala exatamente isso. Onde você foca, se expande. Eu li esse livro, sei lá, uns 6 anos atrás, e para mim sempre isso foi... Isso é sempre primordial. Em coisas mínimas. Vou comprar um carro. Meu irmão, parece que você vê esse carro todas as esquinas. Você foca naquele negócio, é o tempo todo aquilo ali aparecendo. Exato. Então, é realmente importantíssimo isso, né? E aí, Ju, esses 3 anos aí de empreendedorismo nessa área de consultoria, de mentoria, o que foi que você aprendeu nesse percurso? Quais foram as maiores dificuldades que você vê nesse mercado? Eu entendo, né, que esse mercado de consultoria, hoje principalmente, depois do marketing digital, etc., as pessoas têm uma certa descrença em relação a mentores e consultores. A gente vê um processo de saturação, porque hoje você tem um mínimo sucesso em alguma coisa, você já se acha apto, digamos assim, a ensinar outras pessoas, né? E a gente vê realmente o principal público que chega até a gente é um público que já passou por diversas mentorias e consultorias e não teve resultado. Na verdade, o que eu vejo é que banalizou o conceito do que é mentoria. Exato. O cara acha que sentar na sua frente, contar meio mundo de balela, apresentar o PPT, ele te deu uma mentoria e... Perfeito. Para mim, isso não é mentoria. Perfeito, né? Perfeito. Não existe um acompanhamento, não existe uma metodologia validada. Então, em termos de modelo de negócio, realmente, quando a pessoa chega até mim e fala, não, eu quero virar mentor, eu avalie direitinho, porque realmente é uma jornada e é um modelo que eu entendo que é difícil de escalar. Então, a gente está nesse ponto hoje, a gente tem uma metodologia validada, desenvolvida, a gente fez o registro, né, do nosso slogan Sócios de Aluguel e a gente está com um projeto bem bacana para escalar realmente o nosso modelo. Então, eu acho que o principal desafio dentro da nossa empresa, objetivamente, é entender como que eu vou ter uma receita recorrente, um produto diferenciado
e escala, né? Que, segundo Flávio Augusto, são os 3 pilares de uma empresa de sucesso. Então, a gente está, neste momento agora, entendendo como que eu monetizo isso de forma recorrente. Então, a gente criou a mentoria sócia de aluguel. Então, o empresário paga um valor mensal para ter o nosso time dentro da sociedade dele, mas leia-se nada formal, não é nada assim de contrato social e etc. A escala... Então, é como se fosse um conselheiro ali para poder direcionar na tomada de decisão. Na tomada de decisão, exatamente. Então, o diferencial, ele já é por si só. Então, acho que a nossa principal fonte de prospecção hoje é o tráfego pago por conta desse criativo. Somos suas sócias de aluguel. Então, as pessoas falam, meu Deus, como é isso? Como é que funciona? Que é isso, né? Já gera o interesse. Já gera. Então, foi uma narrativa que a gente construiu dentro desse ambiente, que é difícil de você ser diferente, realmente, para que a gente conseguisse ter ali uma proposta de valor, né, específica. Então, acho que a principal dificuldade que a gente teve foi transformar um negócio de consultoria que é super artesanal, depende do consultor, as pessoas estão, de certa forma, saturadas diante, né, de tudo desse movimento de mercado, das pessoas irresponsáveis ensinando algo que elas não sabem. Então, em termos de modelo de negócio, esse foi o nosso principal desafio, mas estamos conseguindo, né, ter sucesso em relação a isso. E você perguntou outra coisa? O principal aprendizado, né? Tipo assim, quando você olha para seus clientes hoje, o que é que você enxerga ali que eles mais precisam de fato para poder realmente alavancar? Eu entendo que tem ali muita questão de gestão, como a gente até comentou aqui logo no início, que médico tem dificuldade de gestão, advogado tem alguma dificuldade de gestão por conta realmente da profissão, onde eles focam ali no atendimento, na parte técnica. Mas você, na prática, assim, o que é que você tem enxergado muito assim dos seus clientes? Perfeito. Eu acho que tem uma questão estrutural, né, na nossa mentalidade, da forma como a gente se relaciona com o dinheiro. Sim. E tudo começa por aí, porque venda é justamente você trocar o seu serviço por dinheiro. Sim. Então, é uma troca. Então, eu vejo que existe um movimento generalizado. Então, antes da gente nichar para a saúde, a gente já atendeu mais de 25 nichos. Isso eu posso afirmar que é em qualquer segmento de mercado. Que é uma aversão a vender. É uma aversão a se enxergar como vendedor. E isso repele venda de forma inconsciente. Sim. Então, a gente percebeu que existe esse processo, né, das pessoas estarem com um faturamento baixo, com uma performance ruim em vendas, porque elas estão repelindo vendas. E na saúde, isso é ainda mais gritante, porque as pessoas, elas... eu estou aqui por propósito, eu amo meu trabalho, eu não tenho foco no dinheiro, meu foco é no atendimento ao meu paciente. E aí isso fica mais latente ainda. Então, eu acho que o principal aspecto que eu verifico, né, dentro desse segmento é essa questão de uma deficiência enorme no setor de venda. Então, se você é o seu principal produto, a sua mão de obra, e você não consegue se enxergar como vendedor, toda a sua empresa não vai ser estruturada para vendas. Então, é tudo muito amador do ponto de vista de vendas. Então, a recepcionista, ela não tem como é que eu posso falar? As habilidades necessárias para fazer uma conversão no WhatsApp, que eu sempre digo, o primeiro passo é você conseguir converter um agendamento e fazer com que esse paciente vá até a sua cadeira. Sim. O resto... você tem obrigação de saber fazer. De desenrolar. De desenrolar. E as pessoas sempre chegam, meu problema não é vendas. Quando o paciente senta na minha cadeira, é difícil ele não fechar algo. Só que ele não entende que a engrenagem da venda é muito maior do que o paciente estar na cadeira dele. E para o paciente chegar até a cadeira dele? Para chegar. E para permanecer na cadeira dele, que é um ponto muito importante, às vezes a gente foca na captação e esquece de reter. Sim. Então, saúde é algo recorrente, você sempre vai precisar em alguma medida. Se não todo mês, pelo menos a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então, as pessoas esquecem disso, né? Então, eu acho que a principal deficiência hoje que a gente vê em termos de clínicas e consultórios enquanto modelo de negócio é vendas, porque as pessoas não conseguem internalizar que elas são vendedoras, justamente por conta de toda essa mentalidade que eu citei agora. Eu brinco que... Brinco não, né? Eu vejo muito que existe um preconceito com o termo vendedor. Né? Sim. Porque antigamente o cara que era vendedor é o cara que não foi para a faculdade, não queria nada com a vida. Então, a única opção que ele tinha era trabalhar de vendedor, que na verdade era o tirador de pedido. Exato. E não o vendedor realmente que estudou para vender, para entender de técnica. Então, a pessoa, quando
estuda, vira dentista, ela nunca vai querer se associar à palavra vendedor. Não, eu sou dentista, não sou vendedor. Exato. O cara estuda e virou, sei lá, farmacêutico, ele não quer também se associar a vendedor, né? Então, existe muito realmente esse preconceito com a palavra vendedor. Exato. Eu, por exemplo, eu conheci o Luchiari lá na Estônia, né? E a gente trabalhava vendendo maquininha. Só que quando a gente entrou na empresa, o preconceito era tão grande que nem a própria empresa chamava a gente de vendedor, chamava de consultor BI, de Business Intelligence. Sim. Eu falava, caralho, velho. Quando alguém perguntava, o que é que você é? Eu sou um consultor BI, Business Intelligence. Porra nenhuma, velho, eu era vendedor. E a partir do momento que a gente mudou isso na cabeça e fala assim, não, nós somos vendedores, a gente precisa vender. Exato. Os objetivos só vão dar certo se a gente entender que a gente precisa aprender técnica de venda, aprender fazer follow-up direito, conversar direito com os clientes. Aí a gente vai conseguir o objetivo que mudou tudo, né? Mas tudo partiu de uma raiz que era o preconceito de se chamar vendedor, né? Com certeza. E como é que você tira isso da cabeça do empresário médico? Pronto. Eu sempre trabalho sobre aquilo que importa para ele. Então, se ele entende que ele tem um propósito de ajudar pessoas, eu falo. Se você tem uma máquina de venda estruturada, você vai poder ajudar muito mais pessoas. Sensacional. Então, eu mudo o foco, basicamente. Então, eu falo, olha, se você hoje está atendendo 10 pessoas e ajudando 10 pessoas, se você tiver essa estruturação que a gente vai sugerir, você vai conseguir atender 10 vezes mais pessoas. Então, você vai conseguir difundir a sua missão, o seu propósito para muito mais pessoas. Então, entenda que vendas é uma ferramenta para você viabilizar o seu propósito. Porque se você não tem isso estruturado, o seu propósito vai virar frustração, que é um outro ponto que a gente vê muito. Sim. Os profissionais da área da saúde frustrados, porque eles não conseguem se desenvolver enquanto empresas. Então, enquanto as pessoas não internalizarem que elas são, sim, vendedoras, acho que o mercado vai continuar como está. Né? As pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para ser atendida, porque hoje a sensação que a gente tem é essa, né? Que a gente faz um esforço hercúleo para conseguir um atendimento. Isso é verdade. Né? Então, eu acho que... E isso é interessante porque, dentro disso, se você consegue enxergar que isso é uma necessidade, você já sai na frente. Sim. E aí você consegue viabilizar tudo que você quer. Agora, também tem um outro lado da moeda, né? Tem muita gente que tem uma agenda muito lotada. Sim. E mesmo assim não consegue ter o faturamento que espera. Trabalha. O que acontece, velho, com um médico desse, com uma clínica dessa, que tá lotado e não chega no resultado que o cara espera ali do processo? Aí já é outro pilar, que é o pilar da gestão, né? E principalmente a gestão financeira. Sim. Então, existe uma premissa, na minha opinião, equivocada, de que a agenda lotada é indicador de sucesso. Isso não necessariamente. Então, não raro, analisando os números, né, dos nossos clientes, a gente verificar que está rolando ali 200, 300 atendimentos mês, mas você está pagando para trabalhar. Caramba. Aí a pessoa fala, mas como assim pagando se eu consigo tirar meu prolabore no final do mês? Eu falei, mas você está tirando 10, você poderia estar tirando 15. Então, você está pagando do seu prolabore, de certa forma, para atender o seu paciente. Então, a gente fez um trabalho com uma clínica de psicologia, eram 6 Sim. pessoas. Quando a gente abriu a precificação, a gente viu que cada paciente custava para elas R$4. E aí, você multiplica isso, vezes a quantidade de pacientes que elas atendiam, porque eram 6. Sim. Então, assim, o rumbo era algo absurdo. Então, ela deixou de ganhar. Caramba. Né, aquele valor. Então, na verdade, isso está muito relacionado com a forma que você precifica. Então, pessoas boas, objetivamente, elas têm um potencial maior de dar certo de forma intuitiva, um pouco na sorte, porque elas são boas e aí um sai indicando para o outro. Saúde é muito isso, o boca a boca, né? Funciona muito, a indicação. Mas se você não tem a gestão financeira adequada, você não precificou da forma correta, você vai lotar a sua agenda e você não vai ter o equivalente, né, a contraprestação financeira que era esperada pelo tanto que você trabalhou. E nem qualidade de vida. Nem qualidade de vida. Até esse mês agora tinha um meme rolando na internet que era... Você prefere ter 10 pessoas pagando R$100 ou prefere ter 5 pagando 200? Exato. As pessoas querem volume. Mas, às vezes, velho, você tendo ali um atendimento premium, cobrando um valor justo, você consegue ter o mesmo resultado com qualidade de vida muito melhor, né? Perfeito. E eu acho que ainda tem um outro ponto, que é a agenda lotada está relacionada ao seu ego. Sim. Porque você vai mostrar, você vai produzir conteúdo, aí você contrata um social media para ficar ali, né, cobrindo o seu dia de atendimento, e aí você mostra para a sociedade, principalmente para os seus coleguinhas, para os seus concorrentes, que você está bombando. Bombando. Tem sucesso. E a conta zerada. E a conta zero, exato. A
Tá zerada. O mínimo que poderia ter de lucro tá pagando social media para poder mostrar só a vaidade. A vaidade. Exato. Que loucura, velho, que loucura. Mas e isso mostra muito do que a gente vive hoje do mundo do digital, né? As pessoas estão muito mais preocupadas com quantidade de seguidores, Sim. quanto ela tá postando na internet e não necessariamente com o lucro. E aí você falou uma coisa que eu fui no evento do RGV de Ricardo Nunes, Sim. da Ricardo Eletro, né? E ele fala muito sobre isso, né? Tipo assim, velho, o foco tem que ser vender e ter lucro. Exato. O resto tudo, velho, é papagaiada, velho. Não é o que você tem que focar, né? E eu acho que isso está muito conectado com aquilo que vocês fazem aí hoje na Storm, né? Exatamente isso. Então, a gente tem algumas soluções, né? Então, a gente tem consultoria comercial, a gente tem consultoria financeira e a gente tem consultoria em processos. Então, um outro pilar que, curiosamente, as pessoas estão realmente se atentando, até mais do que vendas, é a parte de processos. Então, a questão de você ter os processos padronizados, você ter um protocolo de atendimento, você saber o que cada um vai fazer ali, o seu papel, é algo que as pessoas estão realmente brilhando os olhos. Sim. Então, muita gente chega e fala, olha, tá tudo desorganizado, minha recepcionista não sabe o que fazer, eu não sei o que cobrar, eu estou atendendo, eu não tenho como estar ali coordenando tudo. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa organização, esse mapeamento, essa padronização de processos. E aí, o que acontece? Quando você organiza, não é o objetivo direto. Então, eu não vendo aumento de faturamento por conta de padronização de processo, mas é o que acontece. Então, a gente tem um caso... Está correlacionado. Está correlacionado. Porque eu sempre digo que antes de você ser uma grande empresa, você precisa ser uma pequena empresa organizada. Eu sei que tem alguns mentores, alguns consultores que falam, primeiro você cresce, depois você organiza. Uma organização mínima precisa existir, porque senão você vai alavancar e você não vai conseguir ter uma qualidade na prestação de serviço e você vai ter clientes detratores. Então, a probabilidade de você crescer na confusão é muito pequena. Então, eu sempre digo... Ou minimamente continuar grande, né? Minimamente. Porque às vezes o que acontece é a pessoa cresce e cai. Cresce e cai. Porque ela não consegue nem enxergar que cresceu e nem consegue enxergar que precisa ter um mínimo processo para manter aquele crescimento, perfeito, né? Perfeito. E aí, a padronização de processos, ela existe para você conseguir metrificar o que você está fazendo. Você ter uma visão estratégica sobre o seu negócio, né? Que são os famosos indicadores. Sim. Então, as pessoas, elas estão começando a se atentar para isso. Porque tem gente que acha que os KPIs, os indicadores, são só para empresa grande, né? Da empresa grande, de forma nenhuma. Então, assim, um KPI que é básico, tempo médio de atendimento. Sim. Então, a gente tinha um software lá na clínica que eu metrificava. Então, na hora que o paciente entrava, a gente dava ok. Ele tinha tempo de espera na recepção e tempo de atendimento. E aí, no final do mês, eu fazia um apanhado de todos esses indicadores e apresentava para os profissionais. E aí, tinha uma profissional que a agenda dela era super lotada. Ela era odontopediatra. Odontopediatra, maravilhosa, inclusive. Então, eu falei, Amandinha, não tem como a gente ter a sua agenda, né? Os pacientes agendados num intervalo de 1 em 1 hora, porque... historicamente, você fica 1h20 com todos os pacientes. Então, o que é que vai acontecer? Se eu não metrifico isso, eu vou continuar agendando no intervalo de 1 em 1 hora e todos vão ter a sensação de espera, de atraso, que é efetivo. E aí, a gente começou a agendar de 1h30 a 1h30. Então, eu reduzi o volume de atendimentos no dia, mas eu viabilizei qualidade. Então, entre você ter volume e qualidade, eu sempre vou ser a favor de ter a qualidade, porque é essa qualidade que vai perpetuar o boca a boca, as indicações. Satisfação do cliente, que ninguém merece para uma recepção de uma clínica ficar lá esperando meia hora, 40 minutos esperando para ser atendido, né? Exato. Isso é o básico do processo. Então, uma coisa simples de você metrificar que pode fazer toda a diferença no seu atendimento. Então, isso é um exemplo de um KPI que chama TMA, né? Que é tempo médio de atendimento, que você pode metrificar tranquilamente. Qualquer software hoje de gestão médica, de clínica, etc., tem isso e as pessoas esquecem de olhar para o básico. Então, isso tem uma ingerência na sua agenda, na forma como você vai produzir, organizar a sua agenda ali no dia. E faz toda a diferença no atendimento, porque eu entendo que hoje o básico, que é assim, você atender o seu paciente, né, de forma pontual, de você tratar ele como um ser humano que ele é. Isso hoje está virando luxo. Sim. Então, você faz um agendamento para ir num consultório hoje, você vai perder o turno inteiro. Isso já é uma realidade. Não marque nada depois de um compromisso, né? Não marque nenhum compromisso depois de uma consulta. Sim. Porque você sabe que você vai atrasar. Então, é aquele básico
que deveria ser básico, mas não é, que a gente pode metrificar através de um simples indicador no sistema. Então, as pessoas acham que KPI, né, indicador-chave de performance, é para a clínica grande. E não necessariamente. Qualquer pessoa pode ter indicadores, né, bem ajustados, até em planilha mesmo a gente consegue fazer, para a gente viabilizar um bom atendimento. É isso que eu ia falar, né? Às vezes nem precisa de software, precisa só de um pouquinho de boa vontade. Boa vontade. O cara tá na recepção, ó, Juliana entrou, marcou aqui o horário. Juliana saiu, marcou o horário e já sabe ali, basicamente, quanto tempo atendendo. Ainda tem outro ponto também que é tipo assim, pô, beleza, ela atendia 1h20. Será que tem necessidade mesmo de demorar tanto tempo? O que eu posso fazer para não perder a qualidade do meu atendimento, mas atender de uma forma mais rápida no processo, sem perder qualidade? Que também tem plano de saúde clínica aí que é 15 minutos cada um, toque de caixa, entra, sai, e aí também você perde a questão da humanização no atendimento, né? Exato. E hoje, a gente faz uma entrevista de profundidade inicial e eu pergunto, qual é o seu diferencial? A pessoa fala, atendimento humanizado. Gente, atendimento humanizado não é diferencial. Infelizmente, hoje está sendo, mas não é para ser, isso é o básico. Você está atendendo humano, você tem que ter um atendimento humanizado. Não faz o menor sentido. É um humano atendendo um humano. Então, exato. Não tem como ser robotizado. Não deveria ser robotizado. Não é diferencial, né? Então, na verdade, está tudo interligado, né? A gestão ali, a organização dos processos vai viabilizar um bom atendimento, um atendimento padrão para qualquer pessoa, porque eu vejo muito... os processos, eles são reunidos sempre em uma pessoa. Essa pessoa tirou férias, acabou. Sim. Acabou. Ou então é o porque próprio não existe um bookzinho dizendo assim, se eu sair, siga esse passo a passo aqui que vai dar certo. Você fica a receita, né? refém de um profissional que às vezes nem é um bom profissional, mas ele é o detentor do processo da sua empresa e aí você fica preso nele. Então, existe um retorno indireto nessa padronização dos processos. Inclusive, foi até uma surpresa pra gente, porque a gente tem as teorias e tudo, né? Mas quando acontece na prática, a gente vê acontecendo, a gente fala, poxa, realmente, eu acho que esse é o caminho. Uma fisioterapeuta chegou pra gente, ela atendia domiciliar, uma fisioterapeuta infantil. Do norte. Ela atende domiciliar a parte de respiratório, assimetria, torcicolo, basicamente... No norte, você fala no norte do país? Do norte do país. Vocês atendem o Brasil todo? O Brasil todo, exatamente. E aí ela chegou falando, Ju, eu estou cansada. Eu faturo, na época ela faturava 50 mil, era ela e mais 2 pessoas atendendo em domicílio. Então, assim, o custo dela era muito baixo, a despesa dela era muito baixa. Mas ela estava totalmente esgotada. Ela é instrutora de uma metodologia, né, de uma linha, uma vertente de atendimento. Então, ela rodava o Brasil todo, dando curso, etc. E as fisioterapeutas ficavam lá. Ela não tinha ingerência sobre o atendimento. Sim. Então, ela veio para a gente com a dor de eu quero padronizar e estruturar minha empresa para eu conseguir ter visibilidade, principalmente quando eu estiver fora, e saber que está tudo funcionando. A primeira coisa que a gente recomendou para ela, depois de padronizar todos os processos, mapear tudo direitinho, foi contratar uma pessoa para ser um auxiliar administrativa para fazer gestão de agenda, confirmação e etc. A gente percebeu pela pesquisa de clima organizacional, né? A gente joga ali uma pesquisa para entender como que as pessoas, né, têm de percepção, de valor, da sua gestão, da empresa. E a gente percebeu que as 2 pessoas não estavam engajadas. Sim. Não tinham enfim, os atributos que a gente considerava que eram importantes para elas estarem na empresa. Então, ela substituiu essas pessoas. E ela saiu de um faturamento de 50 para 120 mil reais, fazendo a contratação de uma pessoa para ajudar no administrativo, padronizando esses processos e garantindo que as outras meninas contratadas seriam uma extensão do atendimento dela. E aí, a gente resolveu um outro problema, que era, eu quero ser atendida por ela. Então, a gente começa a informar para os pais que, olha, a gente tem... Todo o atendimento é discutido por ela, mas a gente tem uma profissional que é tão boa quanto ela que vai conseguir te atender. Então, várias coisas a gente conseguiu ajustar única e exclusivamente com a consultoria de processo. Então, a gente percebeu também que, se a sua agenda está lotada e as pessoas querem ser atendidas por você, elas vão ter que pagar mais. Então, a gente já fez um ajuste... Oferta e demanda. Demanda financeira. Ai, Juna! Vai que vai dar certo. Então, ela tem um valor diferenciado para ela. Ela tem uma pessoa que organiza a vida dela e depois de anos ela conseguiu tirar férias. Assim, 15 dias descansando na praia por conta de uma organização. Então, veja que a organização, ela não é algo que não gera reflexo financeiro, ela gera. Né? Então, a gente praticamente triplicou ali o faturamento fazendo uma organização dos processos. E aí, agora ela está na consultoria comercial. Então, eu sempre digo, às vezes a pessoa chega, não, porque eu quero vender, mas quão organizado você está para sustentar a demanda
que uma máquina comercial bem feita vai trazer para você. Então, primeiro você organiza todos os processos, depois a gente vai gerar a demanda, porque não adianta eu trazer 200 pacientes para você e tá tudo uma grande bagunça e ninguém ficar. Então, assim, acho que as coisas precisam ser estruturadas. Senão o dinheiro vai pelo ralo, né? Vai pelo ralo. E outra coisa que você falou aqui, que eu enxergo que é extremamente importante e os empresários muitas vezes não entendem. Contratar uma pessoa como auxiliar administrativo, eles sempre olham na linha de custo e não como investimento. Pô, mas já tô ganhando aqui pouco, eu vou gastar mais R$1.500, R$3.000 se for CLT, né? R$3.000 ali para ter mais uma pessoa, não aguento, mas pô, quanto de venda você vai ter a mais? Exato. Quanto de faturamento você vai ter a mais porque vai ter mais uma pessoa para te ajudar a estruturar o processo, né? Perfeito. E as pessoas não enxergam isso de forma tão pragmática no processo. Né? A gente apresenta isso de forma matemática. Sim. Então, na entrega que a gente tem de planejamento financeiro, a gente levanta as despesas, os custos, entende as margens, quanto que ela quer ter de lucro, etc. E aí a gente tem que confrontar isso com a capacidade operacional da pessoa. Então, tem gente que tem grandes números na cabeça, mas ele não tem capacidade operacional de sustentar aquela demanda de faturamento. Então, quando a gente vai calcular o valor da hora, né, o valor mínimo ali que ele precisa cobrar, eu pego toda essa estrutura de despesa, né, do valor do faturamento meta e etc., e divido pela quantidade de horas que ela tem. Isso vai ter um valor. Se eu contrato alguém e eu duplico a minha capacidade operacional, o que é que vai acontecer? Eu vou ter mais horas para diluir o valor que eu preciso. Sim. Então, eu reduzo minha hora clínica e eu aumento a minha margem de lucro. Sensacional. Então, aí eu mostro matematicamente. Se você contratar um colega para atender junto com você, você vai reduzir o valor ali, né, da hora clínica aplicável àquele procedimento. E vai você vai muito aumentar mais. o lucro. E justamente você vai atender mais e vai conseguir alcançar metas. As pessoas ficam, meu Deus, então quer dizer que se eu contratar um outro fisioterapeuta para atender comigo, eu vou estar aumentando a minha margem? Exato. Na cabeça é só, tipo assim... É despesa. É despesa e dividir. Não, vou só dividir. Não, você vai multiplicar. Você vai multiplicar. Aprenda. Contratação de gente, pessoas para te ajudar. É multiplicação de receita. Exatamente. A não ser que você cometa o erro de contratar ou chamar pessoas erradas para trabalhar contigo, que não vão executar aquilo que é necessário. Mas fora isso, é multiplicação. Né? Exato. Sensacional. E você tinha comentado, né, que tinha um profissional que aumentou 40% em 90 dias também. Foi essa fisioterapeuta, exatamente. Né? Essa Show de bola. Fazendo organização de processo, organizou o financeiro, agora a gente está fazendo a estruturação da máquina de vendas, né? Então, se ela já é esse estouro... Já aumentou 40% sem focar em vendas, imagine, né? Sem focar em vendas. Aí, o que é que a gente fez, né? Ela já tinha essa ideia, e aí a gente está estruturando o plano de lançamento da marca dela. Então, vai deixar de ser o nome dela, vai ter uma marca guarda-chuva que vai ter a metodologia dela, a garantia de que o seu filho vai ser atendido sob a gestão dela, mas não necessariamente por ela, e a gente gera escala. Que massa. Então, assim, um negócio... Você vê que a gente conversou sobre isso no evento que a gente participou, né? Exato. Uma das meninas que estava na mesa com a gente, a dor dela... Era exatamente... Espero que você tenha fechado com ela, né? Ainda não. Estamos conversando. Mas é exatamente isso. Não é porque você sair do processo onde você, como empresário, vende hora para você entregar um serviço, um produto. Não vender sua mão de obra, como é que chama? Sua hora de trabalho, de fato, ali, né? Que é reduzida. Todo mundo nasceu com 24 horas e só vai ter esse tempo. Agora, você consegue multiplicar quando você... deixa de ser o seu atendimento, o Igor Ferreira atendendo, mas é uma marca que está atendendo que vai ter o mesmo padrão para qualquer pessoa que for atender daquela marca, né? Exato. E um ponto que eu vejo que é as pessoas têm medo, né? De abrir, digamos assim, para outras pessoas, pelo medo, pelo apego, de achar que os pacientes não vão abrir mão de serem atendidos. Eu falo que ninguém é substituível, mas a gente precisa se fazer presente. Em que sentido? Então, as pessoas têm receio de perder o paciente, digamos assim. Eu falo, se você tem uma clínica, tem várias formas de você estar presente na vida do seu paciente, sem que necessariamente seja você a atender. Sim. Então, por exemplo, ao invés de você delegar ao seu profissional contratado que ele faça a confirmação de agenda, mande uma mensagem em nome da clínica fazendo a confirmação. Ao término do atendimento desse profissional, você manda uma mensagem em nome da clínica perguntando como foi o atendimento. Se for um paciente que é seu e você está, né, transferindo para outra pessoa, você ligue para saber para a mãe. Oi, mãe, aqui é fulana, nossa colaboradora teve aí, como é que foi o atendimento? Está tudo certinho? Então, assim, você ter esse pós-venda, né? Na verdade, o pré, o durante e o depois. Sim.
o tempo inteiro a clínica se comunicando com a mãe para ela entender que o contrato dela o vínculo é com a clínica, e não é com o profissional. Então, a probabilidade de você perder um paciente porque esse profissional vai roubar o seu paciente é muito menor. E, obviamente, a gente tem questões de contrato. Um bom advogado consegue resolver bem essa questão de não concorrência, etc., relacionado ali ao paciente que foi prospectado por você. Então, assim, o que eu vejo, Igor, são as pessoas criando várias narrativas para não perder o controle. Sim. E tem aquela questão também que é, tipo assim, acho que ninguém consegue fazer tão bem quanto eu. E isso também é uma coisa que mata muitos empresários. Não saber delegar, né? Não saber delegar. E assim, eu sempre digo, se eu encontrar pessoas para trabalhar na Storm que sejam melhores do que eu vou amar. Porque o foco é o crescimento da minha empresa e eu tenho que entender que eu não sou uma super mulher, que eu tenho as minhas limitações, tem coisa que eu não vou saber. Entende? Então, eu tento incorporar essa mentalidade de que é magnífico você encontrar pessoas que sejam melhores que você. Só que aí vem o ego. Eu não posso ser inferior, digamos assim, a alguém que trabalha comigo. Eu não posso ter menos brilhantismo do que a pessoa que trabalha comigo. Então, tudo se resume ao ser humano, né? As relações, como que você vai lidar com aquilo que acontece. Então, por isso que eu digo que a sociedade de aluguel não é só técnica. Tem toda uma questão ali instrumental relacionada ao apoio moral, dissuadir algumas crenças que limitam o crescimento da pessoa, algumas premissas totalmente erradas, que a gente precisa estar falando, velho, tá errado, não é assim, você precisa contratar, não tenha medo de perder, a gente consegue garantir pelo protocolo operacional padrão que o vínculo da pessoa vai ser com a clínica, sabe? Então, a gente vai administrando todas essas pautas dentro dos nossos projetos. É assim que funciona uma sociedade de aluguel. Que massa, velho. E você tá falando aí, eu tô viajando em várias coisas aqui, porque é como você falou, não é só na clínica. Tem muitas coisas aí que são padrões, vícios das pessoas que elas levam para o empreendedorismo. E você falou algum tempo, no início da nossa conversa, você falou algo no sentido assim, não, que o Brasil está crescendo muito com a questão do empreendedorismo. Na verdade, o que eu vejo é o Brasil está crescendo com o empreendedorismo profissional. Porque antigamente existia muito... E eu acho que a gente começou assim também, né? Tipo assim, o empreendedorismo meio que da necessidade. A gente viu a necessidade, foi lá e tal, e fez. Mas não tinha a parte profissional ali da técnica, da gestão, de entender profundamente e tomar a decisão correta. E eu vejo que tá tendo um movimento para crescer o profissionalismo dentro do empreendedorismo, não ser só uma questão de necessidade, né? Sim. E a Storm, ela tá entrando também nesse papel de ajudar nessa mudança de mindset dos empresários. Perfeito. Muito massa. Você comentou também sobre essa questão do atendimento humanizado, né? Que tem gente que acha que é diferencial e não é. Que é para você o diferencial, já que o atendimento humanizado não é um diferencial? É você entender que a sua empresa é uma ferramenta, né, como é que eu posso falar? De mudança, de transformação. Então, hoje eu vejo as pessoas focando no clichê do atendimento humanizado, mas elas não têm atendimento humanizado. Sim. Então, isso é um ponto. Né? É pior ainda. Então, assim, não tem atendimento humanizado, quem atende é um robô. Até aí, vai usar a inteligência artificial, ok, mas pelo menos tem alguém ali fazendo, né, a administração. E pior, quando é uma pessoa que está ali atendendo e parece que é um robô. Tem isso. Então, só para fazer um adendo, a gente teve um projeto com uma psicóloga que ela tinha um volume de 100 pessoas, o tráfego pago. Trazia ali pelo menos 100 potenciais pacientes para ela todos os meses e ela não conseguia converter ninguém. Caramba. Ninguém. Aí meu Deus, o que está acontecendo? Passa para cá o seu WhatsApp para eu poder dar uma olhada em como que o atendimento está sendo feito. E ela tinha uma assistente remota, uma assistente virtual que era uma pessoa que fazia o atendimento remoto. Ela atendia em casa. A pessoa chegava para ela, não foi uma nem duas não, tá? Várias pessoas assim. Doutora, pelo amor de Deus, me ajude, eu quero me matar. A assistente remota respondia da seguinte forma: maravilha, Oxi. Você veio ao lugar... O script. Você veio ao lugar certo. Doutora fulana vai te ajudar a te guiar nessa jornada de autoconhecimento. Eu falei, velho, a pessoa quer se matar, ela não quer se autoconhecer, não. Ela precisa de cuidado, socorro. Eu não sou psicóloga, mas com certeza a abordagem, o protocolo para esses casos é de intervenção imediata. Eu vou te ajudar nessa jornada. Deixa eu te ensinar como é que se mata, né? Tipo, vamos cá. Caramba, velho. Assim, e aí, quando ela viu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, tal. Então, assim, talvez um robô fizesse uma condução melhor. Sabe? Então, assim, o diferencial, eu acredito que é você entender
que a sua clínica, o seu consultório, ela precisa ser gerida do início ao fim. Não adianta dentro do seu consultório você ter um atendimento perfeito se a sua recepcionista está atendendo dessa forma. Se depois que o paciente vai embora, você não tem nenhum tipo de contato e relacionamento com ele. Uma coisa que eu sempre falo, que os nutricionistas pecam muito, é o seguinte: eu te passo uma dieta, tá toda calculadinha, macronutrientes, tanto de proteína, gordura, tarará, pronto. Depois que você saiu do consultório, as pessoas não te procuram mais. Oi, fulano, tudo bom? Você conseguiu comprar as coisas? Teve alguma dificuldade? Conseguiu fazer os formulados? Encaixou na rotina? Encaixou na rotina. Porque se eu quisesse apenas um cálculo de macronutrientes, eu teria usado o ChatGPT. Se eu quero a sua ajuda, porque eu não estou conseguindo emagrecer, eu não estou conseguindo ter como é que eu posso falar? A composição corporal que eu quero. Eu preciso de um acompanhamento. Então, as pessoas precisam parar de vender ferramenta e vender transformação. Sim. Eu acho que isso que é o grande diferencial. Você entender que você é um agente transformador na vida daquela pessoa, daquele paciente. E isso vai muito além do atendimento básico, que é humanizado. Sim. É você entender que a sua função é a mais, é adicional. E você precisa garantir que todos os pontos de contato precisam estar alinhados com isso. Então, não adianta você ser um exímio profissional se a sua recepcionista não entende isso. Se a pessoa que é o seu serviço geral, por exemplo, está destratando a pessoa que está ali, né? Recepção. Então, na recepção. Então, se você troca o nome do seu paciente, isso é uma coisa que acontece. Eu brinco não, né? Isso aí foi sério. Eu tinha, né, uma psicóloga, e aí a gente estava fazendo atendimento online. A internet dela estava oscilando um pouco. Eu falei, olha, pode desligar a sua câmera, por mim tudo bem, para, né, exigir um pouco menos aí da sua conexão. Ela desligou a câmera e eu ouvi ela lixando a unha enquanto a gente estava fazendo a nossa sessão. Pô. Só veio na minha cabeça assim, estou pouco me lixando para você. Ela trocava meu nome, ela estava lixando a unha no atendimento. Eu me senti tão desrespeitada, porque eu estava me abrindo para ela, falando de coisas muito profundas, e ela não estava ligando. Cara. Ela me chamava o nome de outra pessoa, eu, não, é Juliana. É, Juliana. Então, assim, são várias questões. Então, é uma pessoa dessa que chega para mim e fala, meu atendimento é humanizado, porque escuta ativa, empatia, e aí não lembra o nome do paciente, não faz uma anotação, troca todas as informações. Então, assim, eu acho que o buraco é mais embaixo. Sim. Sabe? Então, você precisa entender que a sua clínica, o seu consultório é uma empresa, precisa ter coordenação de processo, não é delargar. Você precisa passar muito objetivamente. Eu ia falar exatamente isso. O que precisa ser feito. Nesse caso aí da menina que estava respondendo o script, teve um erro grande da recepcionista, mas teve um erro grande do médico, que é tipo assim, delegar não é delargar, né? Você tem que acompanhar aquilo que você está delegando, tem que ter um mínimo de... Deixa eu ver o que você está fazendo, toda semana eu vou sentar contigo, deixa eu ver o que você pode melhorar no atendimento, e não se mexer. Vai lá, velho, te passei o script, só siga que eu tô esperando chegar cliente. Pronto. E a gente já puxa a pauta. Com a agenda cheia, você acha que esse profissional vai ter condição de fazer a gestão do seu negócio? Não tem como. Não tem. E aí, ele tá com a agenda cheia de atendimentos para ele. A gente já viu que tem a questão financeira que pode ser um problema, mas tá com medo de contratar uma pessoa. Pelos motivos que a gente expôs aqui, mas é o tempo que você tá cedendo atendimento ali para o seu colega, você tá fazendo a gestão para crescer a sua empresa. Então, são muitos pontos. Por isso que quando a gente decidiu, Igor, abrir a Storm, a gente não se ateve só ao marketing, só à gestão, só a vendas. Porque eu entendo que são 3 pilares que são basilares. Em qualquer empresa, não tem como você vender dissociado do seu financeiro, porque senão você vai vender, mas o seu faturamento ele não vai corresponder às suas necessidades financeiras. É que o faturamento é ego também, né? Se não ego, tiver lucro... Caixa, quanto é que tem na conta? É isso aí que me interessa. Exato. Né? Pronto. Então, não adianta eu vender se eu não tiver com a precificação adequada. Também não adianta eu ter um marketing bacana se eu não tenho padronização e os processos para viabilizar uma boa experiência ao meu paciente. Então, a gente tem esse olhar integrado porque não dá para a gente ter um olhar só enviesado daquilo, né? De um pilar de forma dissociada dos outros, porque aí você vai afundar a empresa de qualquer forma. E o que é que você espera da Storm nos próximos 5, 10 anos? Então, a gente tem projetos, né? A gente está conversando da gente fazer uma escala mesmo, da gente ter uma sociedade de aluguel que a gente possa credenciar consultores e expandir.
Então, a ideia seria a gente trazer realmente a essência do que é uma sociedade de aluguel, expandir a empresa em termos de números de consultores. Então, eu, Anabel, a gente já tem uma outra consultora com a gente, então a gente está ampliando aos poucos, já vamos abrir processos para a próxima. Então, ela vai passar por um treinamento, né? Vai passar por uma capacitação ali dentro da nossa metodologia, e a ideia é a gente vir credenciando pessoas. E aí, você que tem uma clínica de nutrição, você vai ter uma consultora nutricionista. Você que é psicólogo, você vai ter uma consultora? Tem nichos específicos dentro do atendimento. Para a gente ter um maior nível de especificação, né? Dentro ali, né? Uma segmentação maior. Então, assim, o que eu tenho para a Storm é que a gente consiga ter garras para a gente alcançar o máximo de clínicas e consultórios no Brasil. E eu imagino que essa estratégia, né, de escala, a gente consiga, dentro do que a gente está conversando agora, né, aumentar a nossa capacidade operacional, ajudar mais pessoas e que a gente possa viabilizar a nossa missão. Porque eu tenho certeza que toda clínica ou consultório precisa, em alguma medida, umas mais, outras menos, mas do olhar que a gente tem, né, integrado aí desses 3 pilares que são essenciais. E é um mercado que está crescendo muito, né? Eu não sei se você tem noção de números, mas quando você olha pelo menos a quantidade de médicos que se forma todo semestre em faculdade, é uma quantidade absurda. A gente, a priori, não tem hospital para comportar todo mundo. Exato. A não ser interiores que ainda estão em carência de médico, mas eu vejo que é um caminho meio que óbvio que vão ter muitas clínicas sendo abertas e que o diferencial vai ser exatamente isso, né? Você ter uma mínima estrutura para poder atender quem tá necessitando ali do processo, né? É exatamente isso. E hoje, qualquer pessoa que se forma, né, ele é profissional da saúde, eu sou profissional liberal, eu tenho um CPF. Mas você tem que se enxergar como empresa, porque senão você vai cair em todos os problemas de não posso adoecer, não posso tirar férias. Sim. Né? E que são as queixas principais das pessoas que estão assoberbadas. Então, eu sempre coloco essa sementinha assim, né? Às vezes a pessoa é sozinha. A gente atende tanto profissional liberal, né? Então, trabalho sozinha, em domicílio, ou alugo consultório, quanto o dono de clínica e consultório. E aí, para essa pessoa aqui, eu falo, olha, você tem uma jornada que você pode chegar aqui. Mas para isso você já precisa se ver como empresa. Então é algo maior do que você. Então eu acho que é exatamente isso. E você, Ju, se você voltasse no tempo, lá quando você iniciou sua carreira ou quando você iniciou seu empreendedorismo, o que é que você teria feito diferente? Pergunta de milhões. Olha, eu acho que se eu tivesse, né, essa sede de aprender vendas, na época que eu estava me formando advogada, eu teria um resultado totalmente diferente. E talvez eu não estivesse aqui. Né? Estaria vendendo para a advocacia. Para a advocacia, exato. Mas eu acho que, de qualquer forma, o caminho sempre iria desembocar nisso aqui, né? Eu lembro na faculdade, eu estudava e as pessoas ficavam ao redor antes da prova e me perguntando as coisas. Assim, eu sempre tive essa coisa na veia de ensinar, sabe? E eu não tenho reservas. Sim. Né? Eu sou muito transparente. Eu vejo pessoas colocam os seus conhecimentos numa caixa, não posso falar o segredo do meu sucesso e tal. Então, a gente já atendeu algumas consultoras e mentoras e a gente abria, olha, as métricas são essas, você precisa falar com tantas pessoas para ter tantos fechamentos, assim você vai conseguir faturar X, esse ticket. Então, assim, eu poderia imaginá-las como concorrentes e não é essa a vertente. Então, isso está em Juliana. Eu acho que, sendo na área da advocacia, sendo na área da saúde como foi, porque eu entendo que não foi algo premeditado. Sim. Eu fui conduzida à área da saúde e me apaixonei, é onde eu gostaria de estar. Então, eu acho, Igor, respondendo a sua pergunta, que ainda que eu fizesse algo diferente, eu possivelmente estaria aqui, mas falando para um outro nicho, sabe? Mas eu acho que eu poderia ter tido melhores resultados e me apaixonado mais pela advocacia. Eu acho que o que gera como é que eu posso falar? O descontentamento com a sua profissão está muito relacionado à ausência de resultado e de retorno que você tem. Sim. Então, não basta ser uma boa advogada, não basta atender bem os seus clientes. Você tem que se enxergar assim como empresa, né? Obviamente respeitando os ditames da OAB, etc. Mas eu acho que eu me desmotivei muito porque eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. Então, talvez eu tivesse aqui num lugar de mentora de advogados. Muito mais. Mas, com certeza, mentora de alguma coisa, porque é o que eu amo fazer. Isso que você falou é bacana, que as pessoas têm medo de passar conhecimento, né? Uhum. E tem aquela frase que a galera fala de ideia boa
dar embalde. O negócio é executar. Executar. Você pode passar todo o seu conhecimento, pegar todos os seus documentos, passar para qualquer outra pessoa. Se a pessoa não tiver aquela garra para poder botar aquilo em prática, sim, de se aperfeiçoar, de crescer, de mudar, não vai adiantar nada todo essa obesidade mental que as pessoas buscam hoje, né? A ação de botar em prática que faz muita diferença no final do jogo. Com certeza. E eu acho que o empreendedorismo, ele demanda ali uma resiliência. Você é empreendedor serial, você tem várias empresas, você sabe disso. Empreender não é para qualquer pessoa. Sim. Então eu posso dar aqui abrir a caixa preta da minha empresa para alguém que vai ser minha concorrente e não necessariamente ela vai ter resultado. Exato. Então eu acho que uma vez eu fiz um treinamento com o Joel J, um treinamento de alta performance, e uma das atividades era: pergunte para as pessoas do seu ciclo, amigos, enfim, como elas te definiriam em 2 palavras. E aí eu sistematizei isso na planilha, lógico, para entender se havia um padrão. E várias pessoas falaram: resiliência, determinada. Então, assim, 80% das pessoas totalmente aleatórias, de nichos completamente, de grupos de amigos totalmente diferentes. Tinha a mesma visão. Determinada. Determinada, resiliente. Então, eu acho que tem aí... Nem precisava da planilha, Nem né? precisava. É o temperinho ali que eu acho que todo empreendedor precisa ter, porque não é fácil. Não é fácil. Tem meses que você olha, faturei 100 mil. Tem vezes que você fala, meu Deus, faturei 20, né? E aí a gente tem que lidar com essas incertezas. Então, quando eu digo que a gente precisa ter uma estrutura de vendas, é para você ter o máximo que você puder de controle e previsibilidade, né? Que é o conceito da receita recorrente. Sim. É você ter controle. Como é que você controla? Através do controle de prospecção, né? Você ter ali métricas de atividade, quantidade de pessoas que você vai falar, para você garantir um faturamento próximo da sua meta. Mas vai ter coisas no mercado que vão interferir e que não necessariamente você vai conseguir. Então, exato, você tem que ter estômago. Eu não romantizo. Amo empreender, me encontrei. Acho que mais pra frente, né? Penso em abrir outros negócios, mas só quando esse estiver totalmente estabilizado. Eu acho que tem isso também. A questão do foco. Não tem problema você ter várias empresas, mas desde que todas estejam caminhando de forma organizada. Mas não é fácil. Eu sempre falo assim, e assim, do meu ciclo de amigos, de familiares, eu não consigo identificar alguém que tenha o estômago necessário para fazer o que eu faço todo dia, né? E por isso que eu brinco que eu gostaria que o Brasil, de maneira geral, não visse os empresários como vilões. Porque o trabalho, a pressão, o risco da atividade, tudo é muito intenso, né? Então, a gente precisa ser valorizado pela nossa atividade, nossa atuação. Eu poderia ter pego os 200 mil que eu investi na minha clínica, poderia ter deixado numa renda fixa. Agora, com a Selic alta, ia ter uma alta rentabilidade. O João Vitor, inclusive, é meu assessor de investimentos da XP. Massa. Então, assim, eu poderia, mas não. Eu fui para o risco, eu investi, eu apostei, eu estou sempre trabalhando, me instrumentalizando para fazer algo diferente, algo que eu acredito. Então, eu gostaria muito que as pessoas vissem, né, nós empresários, empreendedores, com um pouco mais de carinho, né, e não como a razão de todo o mal, o capitalismo, etc. Porque realmente são vidas, né? Eu hoje empreendo e é o meu plano A, B e C. Sim. Se a minha empresa não fatura, eu não tiro Prolabore, eu não pago as minhas contas. Então, tem toda uma estrutura arquitetada para fazer dar certo. Mas a gente sabe que é muito difícil. As empresas fecham. Né? Tem dados, né, da FGV. Geralmente, acho que 70% das empresas morrem nos 2 primeiros anos de abertura. E aí, às vezes, a gente pensa como CNPJ, mas são expectativas, são pessoas. Família. Famílias que, né? Então, família do empreendedor, a família dos funcionários que também estavam ali acreditando no negócio. É muita coisa envolvida. Então, assim, a gente precisa ver os nossos negócios, não com amadorismo. A gente precisa ser profissional para a gente conseguir trazer a nossa missão, se você é médico, se você é profissional da saúde. Então, assim, não tem para onde correr. Ou você se profissionaliza, ou você vai falir. Então, a empresa que não está crescendo está morrendo. Isso, para mim, é a coisa mais certa que existe. Se você não está crescendo todos os meses, você está morrendo. Está morrendo, exato. Não existe platô de estabilidade. Não. Porque estabilidade não existe. Não existe, exato. Esse é um ponto. Tem aquele livro Picos e Vales, não sei se você já leu. Ele é sensacional, ele fala muito sobre isso. Né? Que é tipo assim, ou você está subindo para o próximo pico, ou você está descendo um vale. O platô não existe. Né? Então, você tem que estar o tempo todo correndo, buscando o próximo pico, saber que você vai entrar em alguns vales, alguns talvez mais maiores, outros menores, mas o vale ele é preciso. E eu gosto de usar a analogia, você olha uma cadeia de montanha, você está em uma montanha média e você quer ir para uma montanha maior. Para você chegar lá, você vai ter que descer esse vale para poder subir o próximo. Sim. Por quê?
em qualquer estratégia que você vai usar, qualquer definição de futuro que você vai usar, você vai passar por turbulência. E são esses vales que vão garantir o seu sucesso. Você ter essa resiliência, você ter a mentalidade correta, você acreditar. Um dos primeiros entrevistados aqui juntos para somar foi o Elídio. E aí ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que eu nunca tinha parado para pensar. E quando ele falou, eu falei, velho, eu vivo isso o tempo todo. Que eu tinha assim, velho, todo empresário vai ter momentos que ele acorda de madrugada com ansiedade, sem saber o que vai ser do próximo mês, sem saber como é que vai pagar a fatura que vai vencer na sexta-feira. Sim. Porque são esses altos e baixos. Vai ter um momento que vai estar todo mundo feliz, viajando, pôr dinheiro no bolso, e vai ter 3 meses ali que o mercado caiu e você não sabe o que você vai fazer. Exato. Então, se você não tem resiliência, estômago e um bom psicólogo, você... A minha, no caso, eu dispensei, depois de estar lixando a unha, né? Mas é preciso. Então, pô, sensacional, Ju, esse insight que você trouxe aqui pra gente. E a gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Que é bom, dura pouco. Dura pouco, passou rápido. Passou rápido, E, pô, obrigado. Foi uma aula que o Ju trouxe aqui pra gente. Acho que trouxe muitos insights bacanas sobre gestão, sobre mentalidade, sobre como o empresário ele deve entender o negócio dele. Ela usou o exemplo das clínicas, mas é para tudo. Se aplica para tudo. Muitas coisas que ela falou aqui eu enxerguei no meu processo de crescimento. E coisas que eu tento fazer o tempo todo de melhoria. E para a gente fechar, Ju, você teria alguma frase, alguma mensagem que você queria deixar esse finalzinho aqui para quem está nos assistindo? Só uma reflexão, na verdade, né? Para justamente a gente passar por esses períodos, né, de baixa com uma certa tranquilidade, é você ter clareza sobre a real condição do seu negócio. Então, eu vejo as pessoas, às vezes, tendo mini surtos, Sim. mas é quando você vai ver os números, não, tá tudo certo. Então, assim, a gestão, ela existe também para sua saúde mental, para te tranquilizar. Porque empreender já é suficientemente denso, né? É complicado. Então, se você está empreendendo e você não sabe nada do seu negócio, não sabe para onde está indo, como que ele está, isso vai te dar uma maior ansiedade. Então, o Joel J. uma vez disse que a ansiedade, ela existe quando você tem um desafio e ele parece ser maior do que a ferramenta que você tem para superar ele. Sim. E eu achei que fez muito sentido, porque o que gera angústia na gente é, caramba, eu tenho um problema e eu não sei como é que eu vou resolver. Mas se você consegue ter a gestão adequada, né? Você tem os processos, você tem os indicadores, você consegue entender, olha, isso aqui tem um problema, mas eu consigo resolver porque eu tenho um recebível, vou antecipar, vou fazer isso e aquilo. Pronto, você dormiu tranquilo. Então, é um furacão, né? Inclusive, o nome da minha empresa é Storm, tempestade. Porque a gente sabe que não é fácil, mas depois da tempestade vem a calmaria. Então, seja a pessoa que tem controle sobre a sua empresa, sobre os seus números, sobre os seus resultados, né? Tenha a previsibilidade de quanto você vai faturar, porque isso vai fazer com que a sua jornada enquanto empresário seja muito mais tranquila e serena. Caralho, eu achei sensacional. O nome da empresa é Tempestade e depois da tempestade vem a calma. Então, você contrata a Storm e depois você vai estar tranquilo para poder tocar a sua empresa. Cara, que sacada, velho. Eu até saí do script aqui porque eu achei sensacional. Mas, galera, para você que está assistindo a gente, que curtiu o nosso conteúdo, pô, muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final. E aquilo que eu sempre peço para vocês, né? Se fez sentido, compartilha com alguém que você acha que essa mensagem vai ajudar, vai abrir a cabeça, vai contribuir de alguma forma no crescimento dessa pessoa. A forma que você tem de nos ajudar e ajudar quem você conhece. Ju, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, tem algum Instagram, alguém consiga falar com você, trocar uma ideia? Com certeza. Então, o nosso Instagram é stormbusiness.br. É só você clicar no link da bio e agendar uma call diagnóstica gratuita. A gente vai fazer um diagnóstico do seu negócio para entender em que momento você está e qual das nossas soluções é mais adequada. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso, vamos fortalecer o empreendedorismo. Conte comigo e conte com a Storm. Sensacional. E para você que também segue a gente, já sabe, né? O Juntos para Somar é um oferecimento aqui do Estúdio Somar. Esse espaço aqui maravilhoso, com tecnologia, câmeras profissionais para poder fazer gravação. Caso você queira gravar, trazer um pouco de autoridade, o espaço aqui está aberto para você. Siga a gente nas redes sociais, estúdio.somar e... Errei mais uma vez. Somar.studio. Eu não sei o que acontece comigo na hora de dizer esse Instagram, mas enfim, tá aí. E para quem quer acompanhar nosso podcast, é juntospasomar.pdc. Um obrigado e até a próxima.